Irmãos, o Natal é muito mais do que somente uma festa. E quando eu olho essa imagem aqui, nós compartilhamos domingo passado, essa imagem, esse retrato, até a Maíra me fez a observação da luz, da incidência de luz nessa imagem, né? Eu nunca tinha observado isso, mas a minha amiga é culta, mais culta do que eu, falou o seguinte para mim, que geralmente toda imagem, toda pintura tem uma incidência de luz, né? E ali a incidência de luz sai do bebê. Ou seja, é algo realmente que foi feito, essa pintura foi feita pensada. Irmãos, este retrato quer dizer muito. Ele nos fala a respeito do que é o nosso Natal. Você vê ali uma criança, uma manjedoura, envolta em panos, com animais ao seu redor. Mas tem muita informação nessa imagem, muita informação. Mas resumindo, este retrato nos mostra o nascimento daquele que é o nosso Salvador. Este retrato nos mostra a chegada de Jesus Cristo nessa terra. O Deus se tornando, o Deus que abriu mão da sua glória, se tornou homem e chega na humanidade nesta ocasião. Quando eu olho essa imagem, me remete também que essa imagem é um convite a estabelecer Jesus como o Senhor das nossas vidas. Essa imagem, ela nos dá um quadro de que essa é a melhor notícia de todos os tempos, o Natal, o nascimento de Jesus. Ok? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, o verso 26, até o verso 38, nós vamos passear aí pelos versículos do Evangelho de Lucas, ler algumas referências, nos contextualizarmos com algumas coisas, e Deus vai aproveitar isso a falar com você. Lucas, capítulo 1, verso 26, deixa aí marcadinho, vamos orar, para que o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus vivente, fale poderosamente ao meu e ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio que nós temos de sermos tua igreja, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui, Senhor, reunidos no teu santo nome, reunidos como noiva gloriosa do Cordeiro, como noiva do Rei. Obrigado, Senhor. E quando a sua noiva está reunida, Senhor, quando a tua igreja, a gloriosa igreja está reunida, o Senhor tem uma palavra a ela, Senhor. E que essa palavra venha ao coração dos seus filhos poderosamente nessa noite. Que a tua graça se manifeste sobre a tua igreja. E a tua igreja possa ser abençoada, tocada, Senhor, pelo teu poder. Nós te agradecemos por este momento e consagramos diante da tua presença este momento, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 e o verso 27 diz o seguinte: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Até aí. Deixa eu só colocar aqui. Coloca para mim o slide, por favor, Eli. Pronto, me ajuda aí. Eu espero que... Pronto. O Natal nos ensina muitas lições. E eu quero, juntamente do Evangelho de Lucas aqui, extrair com vocês 4 lições acerca do Natal para as nossas vidas. E a primeira lição, que já está no texto que nós lemos: Deus usa o improvável. Então nós lemos aí Evangelho de Lucas 1, 26 a 27, e só o que é o improvável? O improvável é o frágil. Improvável é aquele que ninguém acredita. O improvável, quando é usado,
o inexplicável acontece, porque ele é improvável, ninguém esperava nada dele. Então Deus usa o improvável. Então, começando aqui uma leitura mais detalhada, diz o seguinte: que no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Eu queria só dar um ponto aqui nessa parte. A Bíblia em si, ela nunca descreve nome de anjos, mas existem 2 anjos específicos que a Bíblia dá nome. Um é Gabriel e outro é Miguel. Inclusive Miguel, lá em Judas, descreve sobre Miguel, ele batalhando contra Satanás pelo corpo de Moisés. E esses 2 anjos aqui, eles são considerados, segundo a palavra de Deus, segundo alguns estudiosos, como arcanjos. Acredita-se que eles são arcanjos. E Gabriel, além de arcanjo, ele era um mensageiro da parte de Deus. E o nome Gabriel, ele aparece 3 vezes na Bíblia. Em primeiro, lá em Daniel, capítulo 9, verso 21, lá no Antigo Testamento, quando Daniel recebe o que é a profecia sobre o Messias. Depois, logo depois, aqui em Lucas 1, do 8 ao 23, quando Gabriel fala com Zacarias e com Isabel sobre o nascimento de João Batista. E quem era João Batista? Era aquele que vinha preparar o caminho para o Senhor. E nesse texto que nós lemos aqui, que Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Maria. Ou seja, todas as vezes que aparece o nome Gabriel na Bíblia, ele está relacionado com a vinda do Messias. Então nós temos aqui um anjo que era um mensageiro. E aí continua a leitura, fala que ele foi enviado a Nazaré. Eu citei a semana passada isso aqui. A população total de uma nação naquela época, ela estava 95% concentrada em vilas e povoados. Nazaré era um povoado que tinha em torno de 400 habitantes. Porém, Nazaré, dentro da cultura daquela época, era uma cidade que era desprezível. Era uma cidade desprezível, tanto que lá em Evangelho de João, capítulo 1, verso 46, Natanael fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade desprezível. Então nós temos o primeiro quadro, uma cidade que era desprezível, uma cidade em que as pessoas não estavam nem aí para ela, uma cidade que não esperavam coisas boas dela. E aí, continuando a leitura, fala que há uma virgem de nome Maria. Segundo quadro, irmãos, naquela época, a cultura judaica, a mulher era extremamente desvalorizada, era uma cultura totalmente machista. E nós estamos diante de uma mulher, de uma cultura que a mulher era desprezada e que era uma adolescente. Olha só o que nós temos daqui agora: uma cidade que não era bem vista e uma mulher. E Deus usa aquilo que era improvável para manifestar o nascimento do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. E continuando aqui a leitura, diz, falando de Maria, ela estava o quê? Prometida em casamento. Naquela época também, meus irmãos, não existia namoro, né? Namoro é algo muito recente, que acontece aí de poucos anos para cá. O que acontecia naquela época, existia especialmente naquela época, e principalmente na cultura judaica, era um período de noivado que durava cerca de 12 meses. Já falei algumas vezes aqui sobre o casamento na cultura judaica, eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, mas era um período de noivado, onde o noivo tinha que preparar tudo para que ele voltasse, pegasse sua noiva e casasse com ela. E este noivado, este casamento não nascia no coração dos jovens. Apaixonei, quer casar. Não era assim não, irmãos. Era alguma coisa arrumada, era arranjado. Já ouviu a história do dote? Era isso aqui, era arrumado, arranjado. Os casamentos, eles eram combinados pela família.
Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos enxergando algo improvável, uma cidade desprezível com uma mulher, uma adolescente de 14 anos. Só que o que me chama a atenção é quando a resposta de Maria. Lá na frente, no verso 47, no verso 48, eu vou colocar para vocês aqui. Olha como Maria responde: como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou a sua humilde serva, e de agora em diante, todas as gerações, olha só, de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada. Sabe, meus irmãos, a Bíblia mostra para mim e mostra para você pessoas que tiveram um encontro com Deus e após isso demonstram uma alegria inexplicável, uma alegria que não tem como explicar. Homens e mulheres simples, improváveis, que tiveram um encontro com o Senhor, tiveram suas vidas mudadas e após isso demonstram uma alegria inexplicável. O salmista, lá no de número 16, verso 11 diz: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença. E agora ele completa: e o prazer, Salmo 16, 11, e o prazer de viver contigo para sempre. Olha que profundo isso, irmãos. Alegria da tua presença. Você precisa da presença de Deus na sua vida. Você precisa da presença de Deus no seu dia a dia, porque a presença de Deus nos dá alegria, o prazer de viver contigo para sempre. E Maria olha a resposta de Maria, e ela começa falando: sou sua humilde serva. Ela começa o quê? Reconhecendo sua posição, e a palavra humilde aqui significa pequena. A palavra humilde aqui também passa o significado de incapaz. E ela fala o seguinte: sou tão pequena, sou tão incapaz, e ainda assim o Senhor me escolheu. Porque Deus escolhe os incapazes, Deus escolhe os pequenos. É esse a quem Deus quer usar. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja se sentindo pequeno e incapaz diante de Deus. Eu queria te dar uma boa notícia: Deus quer te usar. Deus quer te usar. Você é o palco perfeito para que Deus mude esta nação, mude este bairro, mude, a sua vizinhança, porque Deus, Ele quer te usar. E aí, continuando aqui a leitura, ela fala: meu Salvador. Por que ela fala meu Salvador? Como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por que ela fala meu Salvador? Maria, ela se vê como pecadora. Ela se enxerga na sua limitação humana. Maria, presta atenção, irmãos, Maria era tão pecadora como eu e você somos. Ela reconhece a sua posição. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. E mais para frente o apóstolo Paulo fala, lá em Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é todos nós estávamos condenados à morte. Olhe para quem está do seu lado e fala assim para ele: você estava condenado à morte, viu? A gente estava tudo ralado, irmãos. Só que nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador veio, e o seu nome é Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ser arrependidos. Por isso aí você precisamos ser quebrantados diante de Deus. Por isso aí você, quando estamos diante do Senhor, nós temos que estar com o nosso coração aberto. Sabe por quê, irmãos? Porque pessoas perfeitas, elas não precisam de um Salvador. Pessoas perfeitas, elas têm ela mesma. Então elas não precisam de um Salvador. E Maria fala: meu Salvador. E somente
Quando eu enxergo ao Senhor, e eu me relaciono com Ele, eu enxergo quão pecador eu sou. Quando eu enxergo ao Senhor e eu me relaciono com Ele, eu enxergo as minhas imperfeições, eu começo a entender, eu entendi tudo, eu preciso de Jesus, eu preciso de um Salvador. Porque quanto mais próximo de Deus, maior é a minha consciência do meu pecado. E quando uma pessoa se julga boa, eu sou boa o bastante, ela não conhece a Deus. Quando uma pessoa se julga boa o bastante, ela não conhece a Deus. Isaías 6, 5. O profeta Isaías teve uma experiência poderosa, que foi o divisor de águas do seu ministério. Detalhe, antes disso, Isaías era profeta já, tá? Isaías já era profeta. Só que lá no capítulo 6, Isaías, ele tem uma experiência com Deus. Ele tem uma experiência poderosa com o Senhor. E aí onde ele fala o seguinte: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, quando nós temos uma experiência diante de um Deus que é santo, temos uma experiência com a presença dEle, a sua luz, a luz dEle revela as nossas imperfeições. Quase eu tossi no microfone agora. Deixa eu só mutar ele aqui. Ia dar um estouro no vídeo de vocês agora aqui. Revela as minhas imperfeições. Irmãos, nós precisamos ser quebrantados diante do Senhor. Nós temos que deixar de ser pessoas que nos achamos acima de tudo. Existe, lá em Tiago capítulo 4, verso 6, e 1 Pedro 5, 5, fala a mesma coisa. Tiago 4, 6 e 1 Pedro 5, 5, ambos na parte B do versículo, diz a mesma coisa. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A geração que nós vivemos é uma geração de pessoas orgulhosas, uma geração de pessoas que se acham autossuficientes. Não preciso de ninguém, eu preciso somente de mim. Vivemos no meio dessa geração, mas o Senhor chamou eu, e o Senhor chamou você, para nós vivermos na contracultura, contra o que essa cultura dita com o que é o estilo de vida. Nós dependemos uns dos outros, nós dependemos do Senhor, nós temos corações humildes, nós temos corações quebrantados, que eu e você possamos sempre viver na dependência de Deus, porque aqueles que são dependentes de Deus são improváveis, eles dependem de Deus. Abraão era muito velho, sua esposa não podia ter mais filhos, e Abraão, o que significa Abraão? Pai de multidões. Imagina Abraão chegando na roda dos amigos, olha o pai de multidões chegando que não tem nenhum filho. Ele era motivo de meme, mas o Senhor falava: você é pai de multidões, você é pai de multidões. O que Jacó era? O que Jacó era? Trapaceiro. E Deus usou. Moisés era gago, irmãos. Moisés era gago e foi tremendamente usado por Deus. Foi poderosamente usado por Deus. Gideão era um homem medroso, e o anjo aparece para ele, chama ele de quê? De homem valente. E foi tremendamente usado por Deus. Raabe, a prostituta, vai ler a genealogia de Jesus. Vai ler a genealogia de Jesus. Sabe que o judeu, às vezes, quando você vai falar de Jesus, eles falam que ele é filho da prostituta, porque na sua genealogia tem uma prostituta.
ela está lá. Davi era só um pastor de ovelhas, e você entende hoje porque ele era só um pastor de ovelhas. Jessé apresenta os seus filhos, homens que tinham todas as qualificações para serem reis de Israel, homens que tinham todas as qualificações para assumir o trono no lugar de Saul, só que Deus rejeitou a todos. Só que Jessé, e Samuel, e aí Jessé, tem mais um, mas isso aí, deixa eu ver ele, era um pastor, pequeno, improvável, e o nome dele é lembrado até os dias de hoje como um dos maiores reis que Israel já teve. E ele é chamado de um homem segundo Timóteo. Timóteo era muito jovem. E nós lemos, estudamos aqui nessa igreja o quanto ele foi perseguido por ser jovem. E aí Paulo fala para ele: Timóteo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. E aí continua a sua carta de aconselhamento ao seu jovem discípulo. Era jovem, foi usado por Deus. Quem era Paulo? Paulo matava crente, resumindo, perseguia igreja. Você pegava uma igreja como essa aqui, como ontem à noite, lotada de gente, era um prato cheio para ele chegar aqui e fazer uma chacina. E foi um dos homens mais usados do Novo Testamento. Improvável. Será que aqui olhava para Paulo e falava: esse cara vai ser pregador do evangelho? Não. E às vezes você está olhando para a sua casa, está olhando para os seus filhos, está olhando para o seu esposo, e você fala assim: isso não tem jeito mesmo, viu? Tem sim, meu irmão. Tem jeito sim. Sabe por que tem jeito? Porque Deus gosta de usar pessoas improváveis. Amém. Olha o Edson aí, né, Fernanda? Olha o Edson aí. Era improvável. Hoje é cobiçado por um monte de igreja, Divaldo. Você vê? Sabe, meus irmãos, e Zaqueu? Zaqueu era corrupto. Como eu disse aqui de manhã, se Zaqueu fosse vivo nos dias de hoje, ele estava na Lava Jato. Corrupto. E Pedro? Impulsivo. Impulsivo. Sabe que do grupo de discípulos, o mais centrado psicologicamente, segundo um estudo, sabe qual era? Judas Iscariotes, que foi o que vendeu Jesus, que foi o que traiu Jesus. A minha pergunta para você nessa noite, que está aqui e que está me acompanhando de casa: qual é a desculpa para você não se colocar à disposição de Deus? Qual é a desculpa? Ofereça sua vida a Deus, meu irmão, porque Deus quer te usar. Deus quer fazer muita coisa através da sua vida. Deus quer te usar poderosamente. Deus quer curar pessoas através de você. Deus quer usar a sua boca para que famílias sejam restauradas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Deus quer te usar poderosamente para que vidas sejam alcançadas. Irmãos, qual é a sua desculpa para não se colocar à disposição de Deus? Amém. Segunda lição. Deixa eu passar aqui. Segunda lição é que Deus sempre está conosco. Repita assim comigo: Deus sempre está comigo. E Lucas 1:28 diz: Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Alegre-se o quê? Mulher o quê? Favor. Ele não diz merecedora. Alegre-se, mulher, não é. Ele diz favorecido. Nós somos favorecidos por Deus. Eu e você somos favorecidos. Nós não merecemos. Nós tínhamos um destino certo, irmãos, mas nós somos favorecidos. E ele fala: alegre-se, mulher favorecida. E aí ele continua: o Senhor
está com você. O Senhor está com você. Deus está falando para você agora aqui. Deus, eu estou com você. Mas eu estou passando por tanta coisa, estou passando por tanto. Deus está com você. Ah, mas os meus filhos, Deus está com você. A minha vida profissional, Deus está com você. Eu não sei como você entrou por aquela porta, mas o Deus que te trouxe aqui, Ele sabe como você está, e Ele te diz, eu estou com você. Ah, mas meu 2022 foi uma encrenca, estou com medo de 2023. Deus está com você. Amém. Não existe momento difícil. Natal é o melhor momento de nós lembrarmos que Deus está conosco. Irmãos, vocês entenderam o contexto? O anjo fala para ela, alegre-se mulher favorecida, está ali. Alegre-se mulher favorecida, o Senhor está com você. Sabe qual é o contexto disso aqui? Haviam passado-se 400 anos do silêncio profético, aonde nesse período, você tem o livro lá de Malaquias, certo? E o livro de Mateus. Este período é chamado de período interbíblico, e foi um período de 400 anos. Tem muita coisa que acontece aqui nesse meio, mas não é o assunto de agora. 400 anos em que os profetas não falavam. Das profecias de Isaías até este episódio aqui, haviam se passado 700 anos. Aquele povo estava passando por um silêncio profético, Deus não estava falando. Imagina a cabeça deles. Eles podiam achar que Deus havia se esquecido deles. Muitos deles poderiam falar assim, Deus não se importa mais conosco. E quantas vezes você não falou, Deus não se importa mais comigo? Mas meus irmãos, o anjo aparece para ela e fala, o Senhor está com você. E esta promessa é sobre a sua vida, o Senhor está com você. E lá em Josué capítulo 1, no verso 9, o Senhor fala para Josué, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor Deus estará com você por onde quer que você andar. Esta promessa, ela é sobre a sua vida. Sabe qual a frase que mais, uma das frases que mais aparecem na Bíblia? Não temas. Não, Ricardo, não temas, amigo. O Senhor está com você. Vire para quem está do seu lado e fala assim, não temas, o Senhor está com você. Fala para ele. Fala para ele. Fala com convicção, convence ele. E sabe qual a tendência que a gente tem? Nós temos a tendência de nos esquecermos que Deus está com a gente. É ou não é? A gente esquece. Eu não sei, meu irmão, o que você tem vivido, mas uma convicção eu tenho, que Deus está com você. Isso está muito claro para mim. Aí continua a leitura, diz o seguinte, confusa. Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Jesus. E o chamará Jesus. Aleluia. Estava ficando claro para Maria que ela tinha uma grande missão, irmãos. Isaías 7,14, lá relata sobre que o filho, que a virgem ficaria grávida, e o seu filho, ela daria luz a um filho, e ele seria o que? Emanuel, que significa Deus está sempre conosco. E a mensagem do Natal é, Deus está conosco. Essa é a mensagem. Nós temos que parar de olhar as circunstâncias. Irmãos, é difícil. É difícil. Eu também tenho situações que às vezes são gigantes que se levantam e falam, Jesus, manda para longe de mim. Mas a mensagem que o Senhor dá a mim e dá a você nessa noite, Deus está conosco. O Senhor está conosco. Amém. Terceira mensagem, Deus
faz o impossível. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado o quê? Filho de Deus. É um bebê que não foi concebido em pecado. Salmo 51:5 diz: pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. E aqui o anjo fala o seguinte: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra. Ou seja, aquela criança não estava sendo gerada pelo contato sexual de um homem com a mulher, mas aquela criança estava sendo gerada pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Nós sabemos que de alguma maneira o pecado ele é transmitido de geração a geração, mas esta criança estava sendo concebida de maneira diferente. Estava sendo concebida pelo poder de Deus. Um bebê, você sabe, um bebê já nasce pecador, mas é tão bonitinho, mas é um pecador bonitinho. É verdade ou não é, Vanessa? É tão fofinho, mas é pecador. Qual é a primeira frase que você fala para... Você quer dizer, primeiro não, que você mais fala para a criança? Não. Não é, irmãos? Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Você já falou isso para o seu filho, já? Ou então, tem que dividir. Não é meu. E o que ela fala? Não, é meu. É meu, dá. E quando o amigo não dá, ele pega, taca ali o brinquedo no meio da testa e, né? Aí a professora já chama na escola e vira aquele negócio gostoso. Irmãos, criança já nasce assim. Crianças já nascem pecadoras, mesmo não tendo consciência de perceber o pecado. Então nós precisamos ter essa consciência. Só que nós pais temos uma missão com os nossos filhos. Nós temos uma missão de direcioná-los. Nós temos uma missão de quê? De mostrar a eles o caminho de Jesus, o caminho da verdade, o caminho da vida. O que fala lá em Provérbios 22:15? Provérbios 22:15 fala: o coração da criança é inclinado à insensatez. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. A Débora e o Rafael amavam esse versículo, irmãos. Né, Débora? Ela amava esse versículo. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos aconselha isso como pais. Por quê? Porque o coração da criança, ele já é inclinado. E nós precisamos ter consciência, eu quero fazer essa observação, que eu até anotei aqui para não esquecer, que existe coisa de criança e existe coisa de pecador. Existe coisa que é de criança, mas existe coisa que é de pecador. A criança rolando no shopping porque ela queria um brinquedo, é o quê? Chorando, fazendo aquele escândalo no dia de Natal, o povo, shopping lotado, o povo chupando sorvete, passando e esbarrando no outro, e a criança rolando no chão, eu quero a bola. Eu falo a bola porque nós temos um episódio assim, né, Fabiana? Então nós vamos ter essa consciência. E por que, irmãos? Por que nós somos pecadores? Por que a criança já nasce nessa condição? Porque todos nós somos pecadores por causa da nossa condição em Adão. Nós temos uma natureza pecaminosa. A natureza do homem, ela é pecaminosa. Mas nós estamos diante de uma criança que não foi concebida em pecado. Estamos diante de um bebê santo. De um bebê santo. Então, irmãos, Deus estava fazendo o impossível. Deus estava realizando o impossível. Natal é tempo de vivermos o impossível de Deus nas nossas vidas. Um anjo vem falar como... É normal, irmãos? Eu falei na semana passada aqui, você está dormindo numa boa lá na sua cama. De repente você abre o olho, tem um anjo voando em cima de você com 6 asas. E fala: e aí, amigão, graça e paz, tudo bem? O que você faz?
Você vai sair correndo. A Fabiana ia me jogar para fora da cama. Né, Fabiana? A Fabiana se assusta até com formiga. Vou contar para vocês aqui. O sonho dela é passear na floresta amazônica. Mas tem medo de formiga, irmãos. O que ela faz na Amazônia? Eu falo para ela direto, né, Fabiana? Mas um anjo aparece. Então um anjo aparece para Maria. Um anjo aparece para Zacarias e Isabel. Você vê a situação de Maria e José, o que acontece com eles, né? A preservação da vida de Jesus, a preservação da vida dele foi um milagre. A maneira que Deus preservou aquela criança foi um milagre. Aí você vê estrelas se movendo, apontando, isso é um milagre. Natal é tempo do impossível acontecer, irmãos. E eu preciso ter isso com convicção. O Natal simboliza para mim o seguinte: o Deus quer realizar o impossível na minha vida. Amém. Essa história é uma história de milagre. Essa história é uma história de milagre. Talvez você fala muito, não tem mais jeito. Queria te falar uma coisa. Quem crê em Jesus não pode acreditar nessa frase. Não é verdade, Daniel? Quem crê em Jesus não pode acreditar na frase, não tem mais jeito. Porque quem crê em Jesus vive milagre. Quem crê em Jesus vive milagre. O meu casamento, Leandro, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. A minha família, você não sabe. Tem jeito. Tem jeito. A minha vida, a minha existência, tem jeito também. Sabe, meus irmãos, não tem mais jeito, não existe na vida cristã, pois com Deus tudo é possível. Então Deus quer que você viva o impossível na sua vida, meu irmão. Amém. Quarta lição do Natal: Deus só requer obediência. E aí lá em Lucas 1:38, Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. E ela começa falando: sou serva do Senhor. Então qual é a atitude dela? Eu sou serva de Deus. Eu sou serva de quem é servo, é obediente. Quem ama Jesus e é servo de Jesus, é discípulo de Jesus, é obediente. Pode estar acontecendo o que for, ele é obediente. E continua a leitura, ele fala: que aconteça comigo tudo o que foi dito. Você teria liberdade? Deus te visita, Deus fala com você, fala que vai te usar para fazer algo poderoso, que vai mudar a história da humanidade, mas só que vai mudar a sua vida drasticamente. E você vai correr risco de vida. E você fala: Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito. Será que você teria essa coragem? Que essa menina, essa adolescente, que estaria fazendo parte do nosso start, se estivesse aqui na comunidade da Graça Itaquera. Quantos você tem, Isa? 11. E você? Esqueceu, né? 13 anos. Vem aqui. Vem aqui. Você não precisa falar não, só vem aqui. Como que é seu nome mesmo? Ana Júlia. Ana Júlia tem 13 anos. Acredita-se que Maria tinha 14. Uma menina que tem uma vida inteira pela frente. Tem tudo para viver ainda. Ela fala o seguinte: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Obrigado, Ana Júlia. Quer falar alguma coisa? Está de boa? Que aconteça comigo tudo o que foi dito. E detalhe, na versão NVI diz que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sabe qual é o grande desafio da vida cristã? Conforme a tua vontade. Esse é o grande desafio. Nós queremos, mas não queremos sair da nossa zona de conforto.
Você fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí você fala, beleza, então, vou te enviar para a Índia. Ah não, você é muito longe, a Índia não, lá eles comem tão estranho, lá tão... Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então você vai servir aqui na comunidade da Graça Itaquera. Ah não, mas eu queria ir na sede, né? Igreja maior, é diferente, tem telão de LED lá, aqueles com adesivo, é diferente. Uma vez me perguntaram se era telão de LED aqui. Falei, não filho, é adesivo mesmo. Falei, isso aqui ó, o pessoal que assistir online, né, pensar que é telão de LED. Irmãos, a palavra, mas conforme a tua vontade. O que Jesus disse lá no Getsemane? O que Jesus disse lá no Getsemane? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feito o quê? A tua vontade. E não a... Que palavra difícil para nós. Maria não tinha nada de especial. Maria não tinha nada de especial. Ela era uma mulher, uma adolescente temente a Deus. Deus precisa de mim e de você, de um coração obediente. Obediente. E para que nós tenhamos um coração obediente, existem duas vontades que precisam ser confrontadas: a minha vontade e a vontade de Deus. Só isso. Simples assim. Em 2023, nós vamos ter 2023, vamos ter projeto de vida, vai ser aquela beleza, aquela alegria só, preenchimento, oração no fim, né, o último dia, ou na ceia de fevereiro, que é melhor, a gente vai orar pelo projeto de vida, você vai chorar, você vai falar, Senhor, está aqui, meu projeto de vida, Senhor, eu vou cumprir cada vírgula que eu pus aqui. E aí, o final do ano que vem, e aí, Vanessa? Senhor, me perdoa, porque tinha tanta coisa para fazer, eu estava tão ocupado, passou o tempo, Vida cristã requer obediência. Qual vontade vai prevalecer? A sua vontade e a vontade de Deus. Em 2023, qual agenda vai prevalecer? A sua agenda ou a agenda de Deus? Para Maria não foi fácil. Para Maria não foi fácil. Sabe o que significava uma mulher ficar grávida no período de noivado? Muita coisa. E principalmente se o noivo não fosse pai. Sabe qual era a condenação para esse pecado? Apedrejamento. A vida daquela adolescente corria perigo. Ela colocou tudo em jogo. Ela pôs tudo na mesa. Por quê? Obediência. 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 José pensou em abandonar ela. Olha só, está relatado lá em Mateus 1,19. José avaliou abandonar ela em secreto. Mas o anjo apareceu para ele. O anjo falou com ele em sonho. Mas para você ver a gravidade. Uma adolescente de 14 anos que abre mão da sua vida e diz: sou tua serva e quero ser obediente à tua vontade. Amém. Amém, meus irmãos. Natal é tempo de a gente se render diante do Senhor e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não mais a minha. Natal é esse tempo. E conforme Josué 1,7, nós precisamos ser fortes e corajosos para vivermos a vontade de Deus. Que hoje no seu coração, que a sua decisão hoje, o seu posicionamento seja obedecer. Eu nem sei se tinha mais slide. Aqui não tinha mais. E para nós encerrarmos aqui, Felipe já pode vir trabalhar já. Para nós encerrarmos, em primeiro lugar, Deus usa pessoas imperfeitas. Se você estava esperando ser perfeito para ser usado, ser perfeito para abrir a sua casa para ser uma célula, irmão, nós vamos ter encontros de paz aqui. E encontros de paz é a maior colheita que a igreja pode fazer de almas, de vidas diante do Senhor.
É ir pregar o evangelho nas casas. É ir lá, sabe? Eu lembro que nós fizemos tinha um encontro de paz que era no centro espírita. Você lembra disso, Fabiana? Fizemos um encontro de paz uma vez, Edivaldo, no centro espírita. É a maior oportunidade que tem para você evangelizar. Ah, não, mas eu não posso ainda porque eu preciso. Você não precisa de nada, irmão. Você só precisa obedecer. Ah, mas eu não. Sabe ler a Bíblia? Então, vem comigo, depois eu te conto no caminho. Vem comigo que eu te conto no caminho que você vai ter que fazer. Irmãos, Deus usa pessoas imperfeitas. A sua fraqueza estabelece o melhor palco para Ele. Segundo lugar, Natal é tempo de se render a Deus e de nos lembrarmos de que nada é impossível para Ele. Terceiro lugar, escolha obedecer. Busque a vontade de Deus em tudo que você fizer. Fique de pé comigo, eu quero orar com você.